Amém. Boa noite, meus irmãos. Amém. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas, enquanto eu vou me arrumando aqui. Capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 40. Mesmo assentado como os irmãos estão. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 8:40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que vem um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos que estava à morte. Leia comigo o versículo 49. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temais, crê somente, e ela será salva. Curve sua fronte, vamos orar mais uma vez. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Quero pedir, Senhor, a tua iluminação, a tua unção, a tua luz, ó Pai. Para aquilo que for acontecer aqui, venha direto do teu trono, Jesus. Fala conosco nessa noite, ó Pai. Nós precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu entendi, meus irmãos. Agora eu entendi. Hoje de manhã eu acordei sem sono. Eram umas 6 e poucas, 7 horas da manhã. E até ontem à noite, meu pai falou comigo para trazer a palavra. Confirmou comigo ontem. Até ontem à noite eu tinha muitos outros textos aqui para falar. Vou falar, Deus, né? Se o Senhor não falar nada, né? Vou pedir a tua orientação, mas eu vou seguir aquilo que eu tenho, né, anotado nos meus momentos de comunhão com o Senhor, as minhas anotações, algumas coisinhas aqui, vou seguir por aqui. E hoje de manhã eu acordei, e quem me conhece sabe que eu sou ruim de acordar. Acordei de manhã, sem sono, com Jairo na minha cabeça. Como se o Senhor estivesse falando no meu ouvido. Jairo, a filha de Jairo. E vendo o presbítero Alessandro orando pelos enfermos, hoje a gente fez sentido. Porque que o Senhor colocou no meu coração de trazer essa mensagem sobre Jairo. Hoje eu vou falar sobre Jairo mesmo. Quem era Jairo, na verdade, né? A primeira coisa que a gente vê aqui nesses textos que a gente leu, Jairo, ele era um trabalhador. Jairo, ele era o chefe da sinagoga. Jairo, ele tinha uma função, Jairo tinha um cargo. Jairo, ele era conhecido espiritualmente, até porque o chefe da sinagoga era aquela pessoa que dirigia os cultos, tipo o presbítero Alessandro hoje, que veio aqui, dirigiu o culto, orou pelos enfermos e tudo mais. Então, ele é como se fosse o nosso Jairinho hoje, né? Ele é a pessoa que dirigia os cultos. Então, possivelmente, Jairo, ele ensinava muito sobre as leis e ele sabia muito sobre as leis de Cristo, né? E era possivelmente um dos exemplos na casa do Senhor. Mas quem mais era Jairo? O que a gente pode tirar de características desse nosso irmão Jairo? Jairo era uma pessoa que possuía amigos e companheiros. Nessa mesma situação, e você conhece bem o texto, que foi um dos momentos mais difíceis da sua vida, se não o mais difícil da sua vida, o mais triste da sua vida, uma situação que contraria totalmente as leis da vida. Né? Não é lógico, não segue a lógica os pais enterrarem os filhos. Isso não faz sentido. A lógica é os filhos enterrarem os pais. E a sua filha amada, ela estava morrendo. Né? Como deve ser um sentimento de um pai vendo uma filha assim, né? A ponto de morrer? Bom, hoje eu posso falar, tem 1 ano e meio que eu já estou na minha posição de fala, eu posso falar sobre o sentimento paterno. É diferente. É uma coisa diferente. É um sentimento diferente. A Axa, nos 50 primeiros dias de vida dela, a Axa, ela ficou internada com bronquiolite. Ela se internou lá no HCN em Niterói.
E aqueles 6 dias, acho que foram 6, acho que foram 6 dias, olha, foram um dos piores 6 dias da minha vida. Eu vira e mexe, a gente olha as fotos do celular, as fotos antigas, né? No rolo da câmera. Aí a gente vê as fotos dela internadinha, toda entubadinha, assim. Meu amigo, já corre uma lágrima aqui do canto do olho. Eu já quero passar logo pro lado. Já aquele sentimento de, poxa, pode trocar? Né? Chega lá, moço, não, a gente vai ter que dar mais uma vacina, vai ter que furar a sua filha para pegar a sua... Moço, pode furar o meu braço? Não serve, não, é a mesma coisa. Sabe aquele sentimento de querer em troca, né? E até hoje, meu amigo, quando o Axel começa a espirrar, já começa a me dar crise de ansiedade, parece um catarrinho, meu Deus do céu, já começa a ficar sufocado, porque é ruim. Nós, como pais, nós não queremos ver os nossos filhos doentes. E ainda mais essa situação de pai e filha. Né? Tem um imbróglio diferente, né? Tem um carinho diferente, tem um aconchego diferente. Eu chego em casa do trabalho, eu estaciono o carro, o Axel já começa a gritar, sai correndo, gritar. Aí Rafa, papai chegou, ela começa a gritar, eu abro a porta, ela sai correndo e tal. É uma sensação diferente, esse lance de pai e filha. E a sua filha amada estava passando por essa situação tão angustiante, tão difícil. Mas mesmo nessa situação tão difícil, a casa de Jairo estava cheia. Né? Os seus amigos estavam lá com ele, nesse momento difícil. Então, pelo que me parece, Jairo era um cara maneiro. Né? Jairo era um cara bacana, Jairo era um cara povão, Jairo era um cara carismático, Jairo tinha muitos amigos que estavam com ele nesse momento difícil da vida dele. Outra coisa que a gente vê sobre Jairo é que Jairo era um pai amoroso. E Jairo lutava pela sua família. Jesus tinha chegado em certo lugar, depois de vir de Decápolis, e uma multidão sempre apertava Jesus. E quando fala multidão, é multidão mesmo, é muita gente. Apertava Jesus e Jairo enfrentou a multidão, saiu correndo lá no meio e foi buscar a solução da sua filha. Jairo, ele não ficou apenas orando, esperando a bênção cair do céu. Jairo, ele foi atrás. Ele era empenhado pela sua família. Você sabe, aquela pessoa que reclama que não tem um emprego, e ora e pede a Deus um emprego, mas não estuda, pede a Deus um emprego, mas não se prepara, pede a Deus um emprego, mas não vai na rua de manhã entregar um currículo, e fica esperando vir um telefonema do céu, ligar no telefone e eis que eu vou te dar um emprego. Pum, toma. Não é assim, né? Conheço gente que recebeu, entre aspas, muitas aspas, uma profetada, né? Queria receber uma Hilux. Você vai receber uma Hilux, ô terra, né? Te recebe, né? Você vai receber uma Hilux. Recebe? Já fica assim, esperando a chave. E aí eu falei, e aí, rapaz, o que você está fazendo para a Hilux? Não, eu estou esperando. Falei, pô, não, que eu tô aqui, ó. Quietinho esperando. Falei, não, mas tu não vai, né, trabalhar? Não, vou ficar aqui esperando, porque o profeta disse que ele vai me dar uma Hilux. Não foi assim que aconteceu com Jairo. Jairo possivelmente orou e Jairo possivelmente agiu pelas suas próprias forças. Ele ouviu, poxa, Jesus está passando, ele tem a minha solução. E Jairo foi, enfrentou multidão e foi atrás. Jairo era alguém que lutava pela sua família. Jairo, ele não esperava cair do céu. Jairo não ficou esperando cair do céu a solução para o seu problema. Jairo, ele entendia que toda boa dádiva, que todo dom perfeito vem do Pai das luzes. E o engraçado é que a palavra, que o significado de Jairo significa Deus é luz. E toda a dádiva e todo o dom perfeito, Jairo entendia isso. Vem do Pai das luzes. Jairo foi enfrentar a multidão para ir atrás de Jesus. Então, mesmo nessa situação horrível, Jairo não ficou atônito. Mesmo nessa situação horrível, Jairo não ficou inerte. Jairo não ficou parado, porque ele foi atrás daquele que nele nós encontramos o nosso milagre.
Meu irmão, nessa noite eu te tenho uma boa notícia. Corra atrás da direção certa, atrás do seu milagre. Corra atrás de Jesus. Como nós cantamos aqui, Ele já tem a solução certa para o seu problema. Ele já tem o escape. Foi o que nós cantamos aqui. Então Jairinho era um homem trabalhador. Jairo era um homem crente. Jairo era um pai exemplar. Era um pai, alguém que cuidava da sua família. Já ele era uma pessoa com amigos. Jairo era uma pessoa que tinha uma família e zelava pela sua família. Jairo era alguém que lutava pela sua família. Mas qual era o problema de Jairo, então? Quando a gente olha também a história de Jó, comparando, a gente vê que Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto, Jó era um homem temente a Deus, mas aconteceu tudo isso que nós sabemos com Jó. Quando a gente vê a história de Abraão, o pai da fé pediu a Deus o milagre, Deus deu o seu Isaac, Deus foi mandar ele entregar o seu filho como sacrifício. Quando a gente vê Moisés, que foi usado por Deus para libertar o povo do Egito, e foi 10 vezes ter com Faraó, tentando falar com Faraó, imagina um gago, chegando Moisés, né? Ele tinha trava na língua, né? Chegando para falar com o seu Faraó. Então, imagina a situação. E Moisés foi lá, falou com o Faraó, Deus, eu fiz o que o Senhor fez. E Faraó não. E Faraó não 2 vezes. Faraó não 3 vezes. Faraó não 10 vezes. Mas fazendo a vontade de Deus, Deus vai e liberta o povo do Egito e se depara com o Mar Vermelho. Pessoas que fazem as coisas certas, mas acabam acontecendo coisas erradas. Por quê? Por que fazendo certo às vezes dá errado? Será que fizeram alguma coisa de errado? Será que Jairo ele estava em pecado? Será que Jairo tinha algum pecado escondido? Será que foi os pais de Jairo que cometeram algum pecado e foi a maldição? E nesse mesmo contexto de o que aconteceu, foi que Jesus respondeu o cego de nascença. Abra a sua Bíblia, por favor, comigo em João 9. Nessa ideia de o que está acontecendo de errado. João 9, 1, 2, 3, que eu vou ler. O que está acontecendo de errado? Porque essas coisas de errado acontecem e as pessoas faziam tudo certo. O que estava acontecendo de errado? João 8, 9 diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Foi esse homem aqui cego ou foram seus pais para que nascesse cego? Versículo 3. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Meu irmão, entenda uma coisa nessa noite. Os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas questões, os nossos impedimentos, as nossas doenças, as nossas lutas, são o combustível para que Deus manifeste a sua glória. Nós precisamos entender que assim como Jesus falou com o cego de nascença, não tem pecado nenhum não, é para que nele, nessa situação, a minha glória seja manifesta. Às vezes a gente não entende por que a gente está passando por determinada situação. Às vezes a gente não entende por que a gente está passando por determinado problema. Mas Deus está falando nessa noite, essa situação que você está passando, esse problema que você pode estar passando, é nele que Deus quer manifestar a sua glória. E é Jesus falando nisso. Porque a palavra dele diz, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando somos fracos, aí é que somos fortes, pois a graça dele nos é suficiente. Aleluia. Então entenda, meu irmão, que a vida do crente haverá momentos difíceis. A vida do crente haverá momentos de dor, haverá momentos de tristeza. Na vida do crente haverá momentos de vale da sombra da morte, como diz o salmista. Mas o próprio salmista diz, ele estará conosco no vale. Na vida do crente existem momentos de tempestade, mas ele estará no barco com a gente na tempestade. Haverá momentos que a nossa fé ela vai esmoecer e a gente vai chegar ao ponto de afundar no mar como Pedro, mas ele com a sua forte mão vai lá embaixo e nos levantará.
Haverá momentos que a gente vai estar preso numa situação, numa prisão interior, fedorenta, como Paulo e Silas. Depois de terem apanhado muito, lugar fedido, sem esperança, sem temor, mas Deus faz tremer a terra para salvar aqueles 2 adoradores. Nós precisamos entender que assim como a situação de Jairo, que Deus é o 4º homem na fornalha, que Deus é quem manda o pão do céu, nuvem de dia, fogo, Deus é o Deus do impossível, e sobre o impossível só Ele sabe fazer. Faça como Jairo, então, meu irmão, numa situação impossível, leve para a pessoa certa. Leve para Jesus, pois Ele é o especialista em causas impossíveis. Porventura, há algo impossível para Deus? Entenda que os momentos difíceis da nossa vida é o ambiente perfeito para um milagre. O ambiente perfeito para um milagre. Esse é Jairo. E Jairo passa por isso tudo e vai até Jesus, e Jairo faz 3 coisas. E essas 3 coisas podem ser direcionamento de Deus para conosco nessa noite. A primeira coisa que Jairo faz, leia comigo o versículo 41 de Lucas 8, diz assim: Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou para que chegasse à sua casa. Primeira coisa que Jairo faz quando chega até Jesus é se prostrar. Em outras versões, é se ajoelhar. A irmã Janete, falecida irmã Janete, que foi uma das intercessoras do nosso pastor, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Meu pai, ele conta a história, que não é que meu pai, não sei se vocês sabem, com 3 meses de casado, meu pai foi para o campo missionário com minha mãe, né? Aí chegando no campo missionário, meu pai boizinho, novinho, pastor, tinha uma irmã nessa igreja que era a irmã Janete, que se tornou uma das intercessoras. E aí, essa irmã Janete chamava meu pai de Pequeno Davi. Eu a conhecia ainda, ela já estava ceguinha, surdinha, mas tá na glória. E a irmã Janete chamava o meu pai assim: venha cá, pequeno Davi, venha para a posição de combate do crente. Venha. E chamava meu pai, minha mãe, entravam no quarto da irmã Janete, os 3 se ajoelhavam na cama lá da irmã Janete e ficavam lá. 1, 2, 3, 4 horas. Aí minha mãe brinca e fala: meu Deus, como que essa senhora consegue ficar 4 horas de joelho? Eu já virei para um lado, virei para o outro, minhas costas já não sinto mais. Meu Deus, mas eles estavam lá na posição de combate do crente, de joelhos. Primeira coisa que Jairo, quando ele chega até Jesus, a primeira coisa que ele faz é ajoelhar. Agora, por que ajoelhar? Quando nós ajoelhamos, quando nós ficamos de joelho, nós estamos reconhecendo que tudo que nós vamos receber vem de cima. Eu não consigo pegar nada daqui de baixo, mas o que eu for receber está vindo de cima. Só que na verdade que nós não queremos nos ajoelhar, né? Nós não queremos nos humilhar, não é? Nós somos arrogantes demais para reconhecer que nós somos limitados, não é mesmo? E nós queremos resolver o nosso problema nesse plano. No plano alto, no plano que a gente está em pé, no plano que a gente está pousudo. E Jairo, nosso irmão Jairinho, nos ensina nessa noite que para nós resolvermos nosso problema, nós precisamos descer o nosso plano. Nós precisamos ir para o plano do joelho. Nos humilhar. Reconhecer que vem dele a nossa solução. Nós precisamos descer a casa do olheiro. Não é subir a casa do olheiro. Quando Jesus se encontrou com Zaqueu, o que Jesus disse para Zaqueu? Zaqueu, desça. E desça depressa.
Às vezes, nós não estamos conseguindo solucionar o nosso problema porque nós estamos nesse plano e nós somos arrogantes demais para poder descer, meu irmão. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui é: desça, se ajoelhe, se humilhe, se prostre, se renda, se dobre, desça à casa do olheiro, pois lá embaixo, nós encontraremos com alguém que tem o poder para resolver o nosso problema. Nós encontraremos com o olheiro que tem o poder de talvez quebrar o vaso e fazer de novo. O que é um vaso na mão do olheiro, meu irmão? O olheiro tem o total manejo e poder de fazer o que ele quiser. Mas nós precisamos descer, nos humilhar, começar de baixo, não começar de cima. E essa foi a primeira coisa que Jairo fez. A segunda coisa que Jairo fez: Jairo, ele se prostrou e Jairo suplicou. Foi uma oração em tom de súplica, uma oração em tom de desespero, uma oração no tom de total esperança, de total empenho, de total entrega do seu problema a Deus. Quando ele suplica, ele está dizendo: Deus, em ti está a minha esperança. E a terceira coisa que Jairo fez, isso aqui é impressionante: Jairo se ajoelhou, Jairo orou e Jairo esperou. Porque repara, depois que Jairo fazer isso no versículo 41 e no versículo 42, Jesus, nós não lemos no texto que Jesus foi direto para a casa de Jairo. Foi lá, resolveu o problema e curou. Não. Jesus, ele não curou a filha de Jairo direto dali, igual fez com o servo do centurião. Não, pode ir que tua filha está curada. Não. Jesus não passou um passo a passo para Jairo, para a filha dele ser curado, como fez com o cego. Vai lá no tanque, vai lá e se lava. Não. Sabe o que Jesus fez? Depois de Jairo se ajoelhar, se humilhar, se prostrar, reconhecer que de Deus vem a solução, Jesus foi curar outra pessoa. Jairo teve que esperar, que é o que acontece no versículo 43 ao 48. A epígrafe do texto já vai dizer tudo e você já vai saber o que é: a cura de uma mulher enferma. Aquela mulher com fluxo de sangue há 12 anos. E Jairo teve que esperar. Isso aqui eu fiquei rindo da beça, né? Jairo teve que esperar uma mulher chegar que tocou na veste, aquela situação toda, o vucu-vucu, quem me tocou? Por quê, mestre? Está todo mundo te tocando. Não, porque eu senti que de mim saiu o poder. Quem me tocou era uma mulher com fluxo de sangue. Jairo do lado assim, ó: Jesus, minha filha está lá, hein? E aí, vamos lá. Sabe qual é o problema? Que nós precisamos aprender que não é no nosso tempo. Nós precisamos aprender que não é do nosso jeito, não é do nosso script, não é no nosso passo a passo. E sim, é no tempo de Deus, é do jeito de Deus, é no script de Deus, é da maneira de Deus. E nisso nós precisamos alimentar a nossa esperança, que mesmo que esteja demorando, Ele não perdeu o controle. Meu Deus, mas está demorando muito. Essa mulher que chegou do nada, está aí nessa situação toda. Os discípulos falam que apertou, que pegou, que tocou na ola, que não tocou, e a multidão, e saíram aqui nessa angústia, nessa esperando. Mas Deus não perdeu o controle. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa nessa noite: Deus não perdeu o controle da situação das nossas vidas. Isso deve alimentar a nossa esperança, meu irmão. Que Deus não perdeu o controle. Jairo poderia pensar muitas coisas. E chegamos no versículo 9. Para piorar ainda a situação, lê comigo o versículo 9. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodeis mais o mestre. Agora acabou. Jairo poderia pensar: agora acabou minha esperança. Agora acabou minha fé.
Se não aparecesse essa mulher aqui do nada para ser curada, talvez Jesus conseguisse chegar lá em casa. Na verdade é que Jesus não me dá atenção. Na verdade é que Jesus não liga mais para mim. Na verdade é que Jesus só pensa em curar o problema dos outros, não pensa em solucionar o meu problema. Jairo poderia pensar nisso. E talvez, meu irmão, você possa estar pensando nisso nessa noite. Deus esqueceu de mim. Deus não ouve mais a minha oração. Deus não enxerga mais o meu problema. E o tempo vai passando, vai passando, vai passando e nada muda. Jairo poderia estar pensando nessas coisas. Mas temos 4 ensinamentos de Jesus para conosco nessa noite. E aqui eu termino nesses 4 ensinamentos. E o engraçado é que quando eu estava preparando essa mensagem, em cada ensinamento de Jesus me vinha uma música na cabeça. Então também são 4 trechos de música que a gente vai cantar aqui nesse ensinamento de Jesus. O primeiro ensinamento de Jesus está no versículo 50. Entenda, Jairo talvez pensando, ele não mais me ouve. Jairo talvez pensando, ele não pensa mais em mim. Jesus não me dá mais atenção. Jesus está curando os outros e não está me curando. E o versículo 50. Mas Jesus, ouvindo isto, aleluia. Vamos repetir essas 4 palavras? Mas Jesus, ouvindo isto. Mais uma vez. Mas Jesus, ouvindo isto. O que nós aprendemos aqui? Ele não se esqueceu de você. Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo. Ele não te abandonou. Pode parecer que ele não liga mais para você, mas ele está te acompanhando. E a música que me veio à cabeça é: ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande. Ele não desiste. Oh, aleluia. Aleluia. Eu acho que Deus tem um superpoder de fingir que ele não está nos ouvindo, sabe? Porque às vezes nós oramos e parece que ele não está nos escutando. Às vezes a gente clama, a gente fala a Deus, e como na situação de Jairo, piora a situação e parece que Deus nos abandonou. Mas ele não desiste de você. Aleluia. O segundo ensinamento que Jesus ele passa para Jairo e nos ensina nessa noite, primeiro que ele não desiste de você, ele te ouve. O segundo ensinamento é: mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse o quê? Não temas. Não temas. Não te assustes. Não tenha medo. Mesmo depois de receber talvez a notícia mais terrível da sua vida, não tenha medo. Não te assustes. Não te assustes. É como se Jesus estivesse dando uma carguinha de esperança para Jairo. Meu filho, não tenha medo não. Não te assuste não. E a música que me veio à cabeça é: pra que temer? Se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo, pra que se abater? Pra que ficar assim, desse jeito? Ninguém é perfeito, Jesus ama você. Aleluia. Tem um versículo que eu deixo estampado no meu computador,
que é o versículo de Josué 1:9. Toda vez que eu entro no Notion, que é um programa que eu uso para organizar minha vida, a primeira coisa que eu leio é: seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa é a promessa de Deus nessa noite. Não tenha medo. Às vezes nós temos medo das ondas da nossa vida, sabe? Às vezes nós temos medo das situações da nossa vida. Às vezes nós temos medo das coisas que vão acontecer. Mas Jesus virou para Jairo e falou: não temais. Não temais. Jairo, alimenta um pouquinho mais a sua esperança, Jairo. Não temais. Não tenhas medo. Terceira coisa que Jesus fala com Jairo, mas Jesus, ouvindo isto, primeira coisa, Jesus te ouve. Não temais, Jesus alimenta a sua esperança. Terceira coisa, crê somente. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Nós precisamos entender que a fé, quando a nossa fé ela é testada, é porque Deus ele está nos colocando num nível superior, no nível além. E aí Jesus diz para Jairo: Jairo, não temas, tenha um pouco mais de fé, alimenta um pouquinho mais a sua fé. Eu sei que está difícil, Jairo. Eu sei que você está com medo, Jairo. Eu sei que é sua filha, Jairo. Mas tenha fé, Jairo. Tenha fé porque essa provação vai passar. Tenha fé porque quando a sua fé é provada, nós temos a chance de crescer um pouco mais. E a terceira música que me veio quando está preparando é: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e me levam para perto de ti. Minhas provações, o quê? Maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não, Deus vai me fazer por sobre as águas, diz, rompendo em fé. A minha vida se do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou pro sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar. A cada dia vou viver. Aleluia. Era isso que Jesus estava dizendo para Jairo. Jairo, rompa em fé. Alimente a sua esperança, Jairo. Alimente a sua esperança, Jairo. Tenha fé. Tenha fé. E a quarta coisa que Jesus fala para Jairo é o seguinte: ouvindo isto, não temais, crê somente e ela será salva. Aqui Jesus está mostrando que ele te ouve. Aqui Jesus ele está alimentando a sua esperança que ele pode trazer o renovo. Aqui Jesus está te enchendo de fé e te mostrando que você precisa romper por um outro nível. Mas aqui também Jesus ele está revelando que ele é o Todo-Poderoso. Que é ele quem salva. Que é ele que nos livra. Aqui Jesus ele está revelando para nós o seu poder, a sua onipotência, que ele é um Deus de milagres, que ele é um Deus de promessas, que ele cumpre as suas promessas,
que Ele cuida bem dos seus filhos. Que Ele sabe cuidar bem dos seus filhos. E a música que me veio à cabeça nessa aplicação é: meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é. No final da história, nós vamos ver que Jesus vai até a casa de Jairo. Jesus tira aquela galera lá de dentro, leva Pedro, Tiago e João e se depara com a menina, provavelmente morta. E Jesus diz para aquela menina: Talita cumi, filha, se levanta. Meu irmão, eu não sei o seu problema nessa noite. Eu confesso que eu não sei o seu embate nessa noite. Mas eu tenho uma solução para o seu problema. E essa solução é um nome, o nome de Jesus. Então, faça como Jairo. Se quebrante. Faça como Jairo, ore. Ore, peça ao Senhor. Peça ao Senhor. Faça como Jairo, espere, tenha paciência. Que Jesus hoje, Ele nos alimenta. Jesus hoje, Ele mostra pra gente que Ele nos ouve. Ele mostra pra gente que Ele alimenta a nossa esperança. Ele mostra pra gente que Ele coloca a nossa fé em outro patamar. E Ele mostra pra gente que Ele é o Todo-Poderoso. Você pode se colocar de pé, meu irmão? Aleluia. Curva a sua cabeça, vamos orar a Deus. Ele está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Eu celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver.
do